A ideia mais obsoleta é ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, sair das dívidas e investir a longo prazo no mercado de ações. Veja bem, por que economizar dinheiro quando estão imprimindo trilhões de dólares? A lacuna entre os 1% e os 99% é enorme. Você vê que não se trata apenas de dinheiro, você precisa recuar e olhar para o quadro geral. Então, o que você faz? Em cada um de nós há um pobre. Ainda existe um pobre dentro de mim. Também é uma pessoa de classe média, e a pessoa de classe média quer segurança, quer aquele salário estável. E é uma pessoa rica, e todos eles estão dentro de nós, exceto que não é ensinado. Você é ensinado a ir para a escola, conseguir um emprego e receber um salário. Não é ensinado como ficar rico. Se você leu Pai Rico, Pai Pobre, Meu Pai Rico se recusou a me pagar. Ele disse que o salário era uma das coisas mais prejudiciais que você pode aceitar na vida. Ele diz que no momento em que você aceita um salário, você é um funcionário. E essa é a mentalidade. Então, meu pai rico nunca me pagou. Isso deixou meu pai pobre. Você sabe, um funcionário do governo maluco. Você tem que pagar as pessoas, você tem que pagar as pessoas. E meu pai rico não estava dizendo que o salário era ruim. Ele dizia que não queria ser escravo do dinheiro. Então, como empreendedor, sabe, se meu pai rico falisse, eu apenas tentaria outra empresa. Eu não preciso de um salário. Não preciso que ninguém cuide de mim. Se meu governo não gosta de mim, eu me mudo para outro país, porque eles precisam de empreendedores lá. Então, o empreendedor não é tanto negócio. O empreendedor é realmente a mentalidade e as habilidades e o conjunto diferente de regras. Você vê, eu não opero um pequeno negócio nas mesmas regras que um grande negócio. Empreendedor é, primeiro, uma mentalidade, um conjunto de habilidades e regras. E dependendo se você é um funcionário ou um pequeno empresário, as regras são diferentes, as mentalidades são diferentes, as habilidades são diferentes. Se você pudesse dizer uma coisa a alguém que nunca foi empreendedor e está pensando em dar o salto de fé para se tornar empreendedor, o que você poderia dizer a eles? Bem, eu apenas diria a eles a mesma coisa que aconteceu comigo. Você sabe, meu último salário, eu me lembro claramente, foi um dos piores e melhores dias da minha vida. E eu estava em Porto Rico. Eu estava trabalhando para a Xerox e meu chefe me deu meu último. Não era um salário, era um cheque de bônus, acho que eram cerca de US$ 30.000 tributáveis. Esse é o único problema com isso. Então eu recebo esse cheque e pensei: meu Deus. Você sabe, eu estava animado, mas também estava perturbado. Então esse outro cara se aproximou de mim. O nome dele era John. E John disse para mim: você vai voltar. Eu disse: por quê? Ele disse: porque você vai falhar. Eu olhei para ele e disse: olha, algumas palavras impróprias, porque é isso que ele fez. Ele saiu da Xerox, falhou e voltou. Eu disse: olha, você falhou e voltou, mas eu vou falhar e nunca mais voltar. E essa é a atitude. Você entende? Sim. Se você pensar, bem, se eu falhar, vou voltar para mamãe e papai, então é isso que você fará. Então, quando falhei, foi quando me tornei empreendedor porque não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro por anos. Sim, eu não tinha um salário, mas isso foi o que meu pai, rico, me incentivou a fazer. Ele diz que quando você não tem esse salário, você fica com mais fome, mais esperto e é um teste de seu caráter. Você se tornará um trapaceiro, você se tornará desonesto, você vai trapacear e roubar, ou você se tornará um ser humano melhor. Então, realmente, esse é o benefício de se tornar um empreendedor. Você realmente descobre quem você é quando não tem nada. Então, você sempre tem que olhar para o quadro geral. Muitas pessoas olham para, bem, o que vai acontecer comigo? Quando você olha para o quadro geral, você também vai saber que quando algo ruim acontece, algo bom vai acontecer. Mas você tem que se preparar para o que vier. Se você acha que os próximos 20 anos serão como os últimos 20 anos, você vai se dar mal. Você sabe, quando você e eu vamos ao supermercado e compramos um galão de leite, sempre verificamos a data de validade. Mas a maioria das pessoas não verifica a data de validade de seus cérebros. Em vez de sair das dívidas, eu entro em dívidas. Acabei de refinanciar 300 milhões em dívidas. Fui de 5% para 2,5% de juros. Fiz uma fortuna. Todo mês entra mais dinheiro porque meu custo de dinheiro diminuiu. Então, enquanto alguns especialistas financeiros estão dizendo para sair das dívidas, estou dizendo para aprender a usar dívidas. Veja, quando voltei de servir no Vietnã em janeiro de 73,
E a primeira coisa que meu pai rico disse para mim foi: vá para a escola aprender a investir em imóveis. Não era sobre imóveis, era sobre como usar dívidas e impostos. Dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos. Dívidas e impostos tornam os pobres e a classe média mais pobres. Então, todos os caras ricos que são médicos e advogados, ou você sabe, esses caras estão se dando mal e eles não sabem por quê. Médicos estão se dando mal? Oh, sim, eles estão ganhando mais dinheiro, mas o que levam para casa é menos. Você sabe, meu médico acabou de me gritar de alegria. Ele diz: ó, adivinha só, finalmente fiz US$ 1 milhão. E eu disse: sim, isso foi apenas 3 semanas atrás. Então eu disse: sim, bem, quanto você pagou de imposto? Ele disse US$ 750 em impostos. Então o líquido dele foi cerca de US$ 400 mil. Isso não é ruim, mas quando eu faço US$ 1 milhão, eu mantenho US$ 1 milhão. E a razão é porque eu não ganho trabalhando por dinheiro. Veja, se você trabalha por dinheiro, é taxado. Então, é por isso que a lição número um em Pai Rico, Pai Pobre é que os ricos não trabalham por dinheiro. O que fazemos é criar negócios como empreendedores. Adquirimos imóveis. Eu não invisto no mercado de ações. A razão é porque, como empreendedores, tenho mais controle sobre minha renda, quanto eu ganho e quanto pago em impostos. E porque sou empreendedor, bem como investidor em imóveis, não pago imposto nenhum. Então, toda vez que faço, digamos, US$ 1 milhão como empreendedor, eu imediatamente invisto em imóveis e tenho um aumento de 4 para 1. Então, coloco US$ 1 milhão em imóveis e recebo 4 milhões do banco. É por isso que adoro bancos, mas os bancos estão ferrando todo mundo, você sabe, terrível, mas é bom para mim. Eu pensei que você disse que quando imprime é bom para você, mas quando imprime é ruim para as pessoas que trabalham por dinheiro. Porque quando imprimem, os poupadores são prejudicados e as pessoas que trabalham por dinheiro são prejudicadas. Quando imprimem, os devedores ficam ricos. Você vê, dívida e impostos tornam os ricos mais ricos e dívida e impostos tornam os pobres e a classe média mais pobres. Quando temos ideias obsoletas, obtemos resultados obsoletos. Então, o que está acontecendo para a maioria das pessoas é que a ideia de ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, sair das dívidas, comprar sua casa porque é um ativo e investir a longo prazo. É obsoleta. O mundo mudou. O mundo mudou em 1971, quando o presidente Nixon nos tirou do padrão ouro e o dinheiro se tornou dívida. E se nos livrássemos da escola, o que aconteceria? Seria melhor se não tivéssemos sistema educacional nenhum? Não, estou dizendo que a educação era mais importante antes, só que é obsoleta. Você sabe, existe a lei de Moore que afirma que a informação dobra a cada 18 meses. Em outras palavras, tudo fica obsoleto em 18 meses. Então, isso é um fenômeno recente. Então, quando você sai da escola, você já está obsoleto e é por isso que eu sou o cara velho, sabe? Eu encontro meus amigos, eu fui para Harvard. Sim, fui para Harvard. Eu disse, sim, isso foi há quanto tempo? 50 anos atrás? Hoje em dia, os bancos estão cobrando juros para guardar dinheiro. Em outras palavras, os bancos não querem seu dinheiro porque imprimiram demais. E é por isso que existem bolhas nas ações e bolhas no mercado imobiliário e tudo isso. As pessoas estão jogando dinheiro fora, porque, como eu disse aqui, poupadores são perdedores e dinheiro é lixo. E ainda assim as pessoas estão bem, eu quero um emprego bem remunerado. Bem, essa é uma ideia obsoleta. Sair das dívidas é uma ideia obsoleta. Você deve aprender como entrar em dívidas, como usar dívidas para enriquecer, e eles nunca vão te ensinar sobre impostos. A razão pela qual os 1% estão lá em cima e os 99% estão indo assim é porque quando você imprime dinheiro, duas coisas acontecem: inflação e impostos, está esmagando-os. E qualquer empreendedor que pensa, só vou ganhar dinheiro e começar um negócio e ganhar muito dinheiro porque é isso que falamos, eles realmente têm que sentir o cheiro das rosas, cara. Você sabe, isso não é o que os verdadeiros empreendedores estão fazendo. A maioria dos empreendedores, existem 28 milhões de proprietários de pequenas empresas na América. 24 milhões são empreendedores individuais. Eles são chamados de empreendedores sem funcionários. Por quê? E é isso que acontece quando as pessoas realmente não entendem o que um empreendedor faz. Então, a maioria das pessoas é autônoma, mas na verdade não são empreendedores. Os autônomos pagam os impostos mais altos de todos e ninguém os avisa disso.
Sim, também é chamado de espírito empreendedor, mas o que estamos realmente falando é que não há tal coisa como uma má economia. Você sabe, externamente, você e eu, todos nós temos uma economia externa, mas também temos uma economia interna e a força de vontade é mudar nossa economia interna. Então, para mim, eu consigo ver o bom, eu consigo ver o ruim, não me importo, realmente, porque vou ficar rico de qualquer maneira. Mas uma pessoa pobre com uma economia pessoal pobre, tudo que eles vão ver é uma má economia, porque eles não sabem como ganhar dinheiro em qualquer economia. E uma pessoa de classe média, eles têm uma economia de classe média. Você sabe o que eles querem, é uma casa agradável lá, um salário estável e o emprego e o carro. Então, quando você tira o emprego deles, para eles isso é um desastre. Bem, já que um empreendedor não tem emprego de qualquer maneira, não é grande coisa. Então, tudo que estou dizendo às pessoas é o que Bucky Fuller me ensinou. Sempre há dois lados, sabe? Você sabe o que eu quero dizer, você sabe usar o plural no mínimo dois. Então, se você acha que a economia está ruim, é porque sua economia está ruim. Se você acha que o emprego estável é importante, então você vai ver uma economia sem empregos. Sua economia. Sua economia versus a economia externa, onde você controla, versus onde você não pode controlar. Eu posso controlar, sim, é chamado. É chamado de foco interno versus foco externo. Então, o verdadeiro empreendedor tem um foco interno, mas se cair, diz: Ah, isso é bom, porque vou subir mais alto. Você sabe, a pessoa comum vai cair e dizer: Ah, eu vou tomar algum Prozac. Ou alguém tem os erros. Todos os erros não importam bem. Os erros importam. Significa que você não sabia de algo. Mas um verdadeiro empreendedor, quer caia, quer vá, sempre pode subir. Eles podem se levantar e ir mais alto. Que não importa o que aconteça com eles, eles ficarão mais fortes e melhores e mais inteligentes e mais felizes. Mas uma pessoa com uma mentalidade interna fraca é que eles têm tanto medo do que acontece. Geralmente acontece. Você sabe o que eu quero dizer? Sim, sem dúvida. Então tudo passa por você. Sim, então o primeiro trabalho do empreendedor é controlar aqui dentro e não lá fora. No momento em que você recebe aquele salário, você é um funcionário. Você tem que ser mais forte que isso. É sobre controle interno.